Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes sem sucesso. De Benjamin Hardy, editora Leia. Capítulo 12. Rotacione seus ambientes. Faça alterações de acordo com o trabalho que está desempenhando. O ambiente em que você está deveria corresponder claramente ao comportamento que desempenha. E por isso, você não deveria ter uma TV no quarto. Seu quarto não é para assistir TV. Ainda que more num apartamento pequeno, é muito melhor ter um aparelho na cozinha ou até no banheiro. Embora haja uma desconexão entre ter uma TV na cozinha ou no banheiro, não é tão prejudicial quanto o sono que está perdendo porque o seu quarto está projetando de forma a exigir da força de vontade. Uma das razões principais pelas quais as pessoas têm dificuldade para dormir à noite é porque há muitos gatilhos em seu ambiente para que façam muitas coisas quando entram no quarto. No entanto, para proporcionar um sono ideal, seu quarto deveria estar cheio de gatilhos específicos para ter uma boa noite de sono. Não deveria haver distrações em relação a esse objetivo. É útil até mesmo ter roupas projetadas especificamente para o sono, que você não use em nenhum outro lugar. Isso também pode agir como gatilho, induzindo-o a ficar com sono. Assim como seu quarto deveria claramente refletir os comportamentos que você vai ter naquele ambiente, os espaços físicos em que você trabalha também deveriam corresponder ao trabalho que vai desempenhar naquele dia. Um número cada vez maior de pessoas trabalha em computadores, mas desempenhando uma enorme variedade de tarefas simultâneas. Fazer todas essas atividades diferentes no mesmo espaço físico não é a abordagem ideal. Em vez disso, você deveria trabalhar em ambientes diferentes, que claramente não tenham conexão com o tipo de trabalho que está desempenhando. Cada ambiente deve acionar o estado mental necessário para desempenhar um tipo de trabalho. O mito do dia de trabalho de 8 horas. O dia de trabalho tradicional de 8 horas é mal estruturado para a produtividade alta. Talvez, quando a maior parte do trabalho era braçal, fizesse sentido trabalhar tantas horas, mas não faz sentido no mundo do trabalho baseado no conhecimento em que vivemos hoje. Não acredita em mim? Analise os efeitos dessa cultura de trabalho mal estruturada. É comum, esperado até, que funcionários tenham um desempenho medíocre, vício em estimulantes, falta de comprometimento e até ódio por seu trabalho. Essas não são causas, mas efeitos de um ambiente enganoso para o trabalho no século XXI. Muitas organizações e países perceberam a mudança no fluxo de trabalho conforme a maior parte desse trabalho mudava de braçal para intelectual. Como resultado, muitas organizações encurtaram a jornada de trabalho para 30 horas semanais e agora permitem que seus funcionários trabalhem remotamente, sabendo que uma baia não costuma ser o melhor ambiente para o trabalho intelectual e criativo. As tradicionais 8 horas são um exemplo claro de sociedade operando segundo um conjunto de regras que não faz mais sentido no sistema atual. O mundo mudou. Se quisermos ser bem-sucedidos, precisamos entender as novas regras e otimizar nossas vidas para executá-las com sucesso. As novas regras dos dias de hoje apontam que ideias e criatividade são as habilidades mais procuradas e lucrativas. O trabalho criativo ideal exige uma mistura de foco intenso durante 1 a 4 horas, seguido de uma mente relaxada, vagando por um ambiente diferente daquele em que você estava desempenhando o trabalho com foco intenso. Você precisa rotacionar os ambientes. Num estudo, apenas 16% dos participantes relataram ter ideias criativas enquanto estavam no trabalho. Ideias geralmente surgiam quando a pessoa estava em casa, no transporte ou numa atividade recreativa. As ideias mais criativas não vão surgir enquanto você está sentado diante de um monitor. Quando está trabalhando diretamente em determinada tarefa, sua mente fica focada no problema em questão, ou seja, reflexão direta. Por outro lado, quando você não está trabalhando, sua mente passeia espontaneamente, ou seja, reflexão indireta. Enquanto dirige ou está entretido, os estímulos externos em seu ambiente, como os prédios em outras paisagens à sua volta, incitam memórias e outros pensamentos subconscientes.
Como sua mente passeia tanto contextualmente por assuntos diferentes, quanto temporalmente entre passado, presente e futuro, seu cérebro vai criar conexões distantes e distintas relacionadas ao problema que você está tentando resolver. Eureka! A criatividade, afinal, está fazendo conexões entre partes diferentes do cérebro. A ideação e a inspiração são processos que você pode aperfeiçoar. No que diz respeito ao trabalho criativo e intelectual, em vez de trabalhar de acordo com normas sociais arbitrárias, como a da jornada de 8 horas, é melhor trabalhar de acordo com seus níveis mais altos de energia. O psicólogo Ron Friedman sugere que as primeiras 3 horas do dia são as mais preciosas para a produtividade máxima. Como ele afirmou no artigo do periódico Harvard Business Review, normalmente temos uma janela de 3 horas em que ficamos muito focados. Somos capazes de fazer contribuições poderosas em termos de planejamento, pensamento e retórica. Pesquisas confirmam que o cérebro, especificamente o córtex pré-frontal, fica mais ativo e prontamente criativo imediatamente depois do sono. Sua mente subconsciente vagueia de maneira espontânea enquanto você dorme, fazendo conexões contextuais e temporais. Uma prática sólida para capturar os avanços subconscientes que experimentou enquanto dormia é começar a escrever imediatamente após o acordar. Durante essa sessão de escrita, é melhor despejar seus pensamentos no papel conforme eles se relacionam com o que você está tentando realizar, como objetivos específicos. No entanto, é importante não se concentrar demais durante essas sessões de escrita, pois você quer permitir que sua mente passeie, de certa forma, por onde ela vá. Esse passeio pode levar aos mesmos avanços que você teve enquanto estava dormindo. Eu venho usando o método da escrita matinal há quase 10 anos. Quando escrevo em meu diário, com frequência, na frente da academia, dentro do meu carro, tenho ideias para artigos que vou escrever ou pessoas de quem preciso me aproximar. Muitos dos meus relacionamentos começam com uma ideia que surgiu na minha sessão de escrita, que então me levou a abordar a pessoa ativamente e, com o tempo, cultivar um relacionamento transformador. Para maximizar essa experiência ainda mais, você pode desenvolver a capacidade de direcionar o passeio subconsciente de sua mente enquanto dorme. O inventor Thomas Edison disse: "Nunca vá dormir sem um pedido ao seu subconsciente." Enquanto você adormece, suas ondas cerebrais passam do estado beta ativo para o alfa, então para o teta antes de passar para o delta durante o sono. É durante a janela teta que sua mente fica mais receptiva para reformular seus padrões subconscientes. Logo antes de cair no sono, pense e visualize no que você quer que sua mente se concentre. Rotacionando ambientes para maior energia, produtividade e criatividade. Embora pesquisas tenham demonstrado que você provavelmente não vai ter mais do que 3 a 5 horas de trabalho mental de alta qualidade por dia, existem coisas que você pode fazer para estender essa janela de oportunidade ou garantir essas horas preciosas de fluxo. De acordo com vários estudos da psicóloga de Harvard, Ellen Langer, uma simples prática de rotacionar o contexto pode manter sua mente muito mais ativa. Num dos seus experimentos, ela pediu a um grupo de pessoas que fizessem uma tarefa escrita, usando pedaços de papel da mesma cor, geralmente brancos. Em outro grupo, as pessoas fizeram a mesma tarefa, mas os pedaços de papel tinham cores alternadas, por exemplo, ora branco, ora amarelo. Esse ajuste ambiental simples e pequeno manteve as pessoas mais ativas e envolvidas. Fazer a mesma coisa durante horas no mesmo ambiente pode se tornar mentalmente infrutífero. Você precisa de novidade para manter o cérebro ativo. Precisa de um cronograma que o mantenha atento. Precisa da dificuldade para manter-se aberto, humilde e esforçado. Se perceber que está perdendo a concentração ou se distraindo propositalmente, precisa entrar num ambiente diferente. Com frequência, o simples ato de entrar num cômodo diferente facilita o fluxo de ideias relacionado ao trabalho que você estava fazendo. Melhor ainda é se você fizer breves pausas mentais e em seguida continuar seu trabalho num ambiente diferente, quer isso signifique ir para outro cômodo, mudar de cadeira ou ir para um lugar completamente diferente por algumas horas. Nunca trabalhe no mesmo lugar 2 dias seguidos.
O autor e empresário Ari Meisel tem profunda consciência do quanto o ambiente afeta seu pensamento, suas emoções e sua capacidade e seu desempenho. Ele é extremamente detalhista e chega a ajustar coisas como iluminação em cada ambiente em que está para acionar o estado mental necessário para realizar o que está tentando fazer. Meisel fragmentou sua semana de trabalho de modo a nunca estar no mesmo ambiente 2 dias seguidos. Como empresário, ele faz muitos tipos diferentes de trabalho, de escrever postagens para o blog a gravar podcasts, a criar produtos físicos e fazer ligações de consultoria. Ele tem um dia de semana e um espaço de trabalho designados para otimizar o tipo específico de trabalho que vai fazer naquele determinado dia. Além disso, para conseguir realizar mais tarefas, ele agrupa atividades relacionadas. Em dias de escrita de postagens para o blog, ele escreve 10 postagens e nada mais. Em dias de gravação de podcast, ele e os sócios chegam a gravar 5 ou mais episódios. A seguir, o resumo da semana de trabalho de Meisel. Segundas e sextas-feiras. Nas segundas e sextas, Meisel trabalha no Soho House, em Nova York. Ele diz que o Wi-Fi lá é ruim, assim como o sinal de celular. Isso é bom para Meisel porque, segundas e sextas-feiras, ele fica totalmente concentrado na escrita e em outras formas de criação de conteúdo. Além disso, a iluminação do Soho House é mais escura e profunda, criando uma espécie de sensação de caverna. Isso aumenta o foco de Meisel, pois ele fica menos suscetível a se distrair por luzes fortes e outras pessoas. Nesses dias de trabalho altamente criativos, Meisel não come quase nada até terminar o que está fazendo. Existem muitas pesquisas que defendem isso. O trabalho focado costuma ser mais fácil quando estamos de estômago vazio. Citando o especialista em produtividade e empresário Robin Sharma, coma menos e vai realizar mais. É claro que isso não se aplica a todo tipo de atividade, mas é muito relevante para o trabalho cognitivo e criativo. O estômago cheio pode obscurecer a mente. Por fim, Meisel conta com estações musicais específicas do Pandora para fazer o trabalho das segundas e sextas e só as escuta na Soho House enquanto faz esse trabalho criativo. Essa música age como gatilho para mergulhá-lo ainda mais em seu estado de fluxo. Ele costuma ouvir Electro Swing, especificamente a estação Caravan Palace do Pandora. Em geral, repete as mesmas 20 músicas que ouve em seus fones com cancelamento de ruído. Ouvir música clássica, ambiente ou eletrônica durante um trabalho criativo é regra para muitos artistas e empresários. Além disso, ao contrário de Meisel, que repete as mesmas 20 músicas muitas vezes, inclusive eu, costuma ouvir a mesma faixa por horas enquanto trabalham. No livro On Repeat, How Music Plays the Mind, tradução, em repetição, como as músicas tocam a mente, a psicóloga Elizabeth Helmut Margulis explica por que ouvir a mesma música várias vezes melhora a concentração. Quando você faz isso, tende a dissolver-se na música, o que impede que a mente vagueie. Deixe sua mente passear enquanto estiver longe do trabalho. O fundador do WordPress, Matt Mullenweg, ouve a mesma música várias vezes para entrar em estado de fluxo, assim como o autor Tim Ferriss e muitos outros. Existem sites como o listenonrepeat.com que permite que você escute vídeos do YouTube repetidamente. Terças-feiras. Para Meisel, as terças-feiras são o dia de fazer ligações e reuniões. Ele passa muito tempo no telefone e em chamadas de vídeo. Esse trabalho é muito mais energético e interativo do que o trabalho que ele faz no Soho House. Por isso ele trabalha no apartamento de seu sócio Nick. No momento em que Meisel entra no apartamento de Nick, seu cérebro entra em modo sociável. Ele e Nick têm um relacionamento altamente sinérgico, que faz com que ideias surjam enquanto eles estão conversando com clientes e fazendo reuniões. Eles querem estar fisicamente próximos um do outro para que antes e depois das reuniões possam trocar ideias. Além disso, enquanto cada um deles está no telefone com um cliente, o fato de ter uma plateia física os mantém trabalhando no mais alto nível. Nos dias em que trabalha no apartamento de Nick, Meisel não usa óculos bloqueadores de luz azul. Ele não leva os fones e estrategicamente ingere muitas gorduras saudáveis e proteínas, frutas e vegetais
para manter a energia fluindo. O trabalho energético e social é melhor realizado de estômago cheio. Quartas-feiras. Nas quartas-feiras, Maisel trabalha num espaço de coworking em Nova York, pelo qual paga $99 por mês. Nesse dia, ele faz muitas ligações pelo telefone e por vídeo, semelhante ao trabalho realizado no apartamento de Nick no dia anterior. Quintas-feiras. Às quintas, Maisel não tem um espaço de trabalho específico. A quinta-feira é mais fluida, dependendo do projeto em que ele está envolvido na semana. Às vezes faz reuniões, o que influencia na escolha do lugar onde vai trabalhar. Com frequência ele vai a um estúdio e passa 5 horas gravando 7 ou 8 episódios de podcast. Ambiente doméstico. Maisel não trabalha enquanto está em casa. Como ter uma TV no quarto, trabalhar em casa pode criar uma incompatibilidade de gatilhos ambientais, o que o impedem de viver no momento. Maisel quer estar completamente envolvido e em casa quando está em casa. Como a pessoa criativa que é, ele costuma ter muitas ideias em qualquer lugar. Consequentemente, um dos principais aspectos de seu ambiente doméstico é ter vários dispositivos e meios para capturar ideias. Quanto mais você permitir que uma ideia fique em sua mente sem colocá-la no papel ou registrá-la de alguma forma, mais ela sobrecarrega sua memória de curto prazo. Maisel tem um Amazon Dash Wand para registrar pensamentos assim que eles surgem em sua cabeça. Esses pensamentos podem estar relacionados ao trabalho ou podem ser tão simples quanto: precisamos pedir algo na Amazon. Ele também usa muito seu Alexa para registrar ideias. Gravadores de voz ficam espalhados por toda a casa porque ele com frequência está envolvido numa tarefa na qual está de mãos cheias. Assim mesmo, quando está trocando a fralda de seu filho, ele pode capturar uma ideia no momento em que ela entra em sua mente. Ele leva essa captura um passo além em comparação a várias pessoas. Primeiro, ele usa Aquanotes, um bloco de notas à prova d'água para capturar todas as ideias que aparecem enquanto está no banho. Para Maisel, todo esse processo pode ser decomposto em 3 estratégias principais: otimização, automatização e terceirização. Seu primeiro objetivo é fazer coisas funcionando bem e eliminar qualquer coisa de seu ambiente de vida que esteja defasada. Quando tudo está otimizado, ele automatiza tudo o que pode por meio da tecnologia. Ao contrário da maioria das pessoas que se tornam escravas da tecnologia e viciadas nela, Maisel é um exemplo incrível de alguém que usa a tecnologia para expandir seu alcance e aumentar seu tempo longe do trabalho, para poder se envolver ativamente com a família. Quando tudo em sua vida está automatizado, ele terceiriza o que quer que tenha sobrado. A única coisa que Maisel não automatiza nem terceiriza é seu superpoder, aquela habilidade e capacidade que só ele tem. O resto ele consegue que outra pessoa ou a tecnologia faça por ele. Conclusão. Seu ambiente é parte do seu trabalho. Todo ambiente tem regras e, claramente, alguns ambientes são mais ideais para determinados tipos de atividades. Você deve trabalhar em ambientes que o levem ao estado mental necessário para realizar os vários tipos de trabalho que realiza. Além disso, para aumentar seu nível de envolvimento, deve sempre estar trocando de ambiente de trabalho. Você não precisa ir a lugares completamente diferentes ao longo da semana, como Maisel faz. O simples ato de mudar de cômodo depois de algumas horas ou para realizar tarefas diferentes pode fazer maravilhas. Além disso, providencie intervalos mentais entre sessões de trabalho de atenção intensa. Esses intervalos mentais não devem ser passados navegando na internet em modo de distração. Em vez disso, você precisa sair do seu espaço de trabalho e caminhar um pouco. Se pode sair ou se expor a estímulos externos variados, como árvores e pessoas, melhor ainda. Enquanto relaxa, sua mente vai passear e começar a fazer conexões distantes e distintas relacionadas ao trabalho que está realizando. Se rotacionar e alternar seus ambientes de trabalho, você vai ter muito mais energia. Não vai ficar entediado ou distraído com tanta facilidade. Terá ideias criativas com muito mais frequência. Isso funciona muito bem quando você agrupa atividades em ambientes específicos. Realize muito de uma atividade num único dia em um único ambiente. Esse método é muito diferente de como a maioria das pessoas trabalha. A maioria das pessoas trabalha no mesmo ambiente e alterna constantemente as tarefas. Desse modo,
não estão otimizando seu ambiente e nunca vão entrar no fluxo. Fim do capítulo 12.